Várias pessoas andam reclamando nas redes sociais sobre os prejuízos que estão tendo nas caixinhas do Nubank. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fala, galerinha! Como vocês estão aí desse lado? Pessoal, como eu disse, está tendo muita reclamação em relação aos rendimentos dessas caixinhas que foram criadas recentemente pela Nubank. Como, por exemplo, nessa matéria aqui que o G1 publicou e também entre outras matérias que foram para a rede. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar a gente, deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E sim, pessoal, realmente, os rendimentos das caixinhas do Nubank estão aparecendo de forma negativa. Porém, o que muita gente não sabe é quando você vai criar esse tipo de caixinha para alocar o seu dinheiro ali dentro do aplicativo da Nubank, existem duas formas de você alocar esse dinheiro. Uma das formas, você direciona o seu dinheiro para o fundo no reserva imediata, que nada mais vai ser que um fundo de investimento. E nessa opção, os seus rendimentos podem ser superiores a 100% do CDI, que acaba chamando muitas pessoas para quererem colocar o seu dinheiro alocado nessa caixinha. Essa caixinha, para vocês terem noção, lá no início, no lançamento, ela chegou a render aí próximo seus 109%, mas também temos outras estatísticas que eu vou mostrar para vocês. Porém, como o assunto de hoje é sobre estar no negativo, sim, atualmente essas caixinhas estão tendo os rendimentos de forma negativa. E a segunda forma de alocar o seu dinheiro nas caixinhas da Nubank é direcionar para o RDB da Nubank, que rende 100% do CDI, padrão. Essa é a caixinha mais segura, porém, a maioria das pessoas coloca na primeira opção por possivelmente ter os rendimentos maiores. Agora, acompanhe a gravação de tela que eu fiz para vocês para exemplificar o quanto é fácil criar uma caixinha e onde você vê essas duas opções. Bom, pessoal, aqui é a caixinha inicial. Você escolhe o que você vai querer colocar, por exemplo, a reserva de emergência. O valor mínimo é de R$1, a gente dá um ok aqui para frente. E aqui nessa tela vai dar algumas informações pra gente. Aqui o resgate imediato. Aqui tem um botão de trocar. Se a gente clica nesse botão de trocar, já vai aparecer uma pergunta pra gente. Como você quer guardar esse dinheiro? E aqui as duas opções que eu acabei de dizer para vocês. Bom, agora que você já viu essas duas opções das caixinhas, nessa imagem que eu vou deixar aqui para vocês, vemos claramente essa questão dos rendimentos de forma negativa. Neste caso, essa caixinha aqui, o dinheiro dessa caixinha foi direcionada para aquela primeira opção, que é a opção do fundo no reserva imediata. A gente cita aqui sobre rendimentos negativos, mas nesse caso você acaba tendo um prejuízo no seu valor. Por exemplo, se você coloca R$1.000 e teve uma desvalorização, não vai só apenas deixar de render, mas como vai consumir o valor do seu investimento. Então, com isso, falando da primeira opção, que é o tema do vídeo, o suporte do Nubank deixou uma explicação pra gente. Eles dizem assim que quando você direciona o seu dinheiro para essa caixinha da opção número 1, você assume deixar o seu dinheiro em fundos compostos de ativos de renda fixa que podem variar com o valor de mercado e de acordo com a marcação dos preços. E isso vai variar conforme as notícias e os cenários do mercado. Então, sendo assim, é muito possível nesse cenário que sim, tenha momentos de rentabilidade negativa. Porém, esses fundos de investimento, eles buscam superar esses momentos de baixa rentabilidade ao longo do prazo. Então, tendo em vista essa explicação, é típico aquele exemplo que eu gosto de dizer. Se você quer ganhar mais, e muitas vezes você vai também arriscar mais, e neste caso você assume um risco por ter rendimentos possivelmente maiores. Porém, neste caso atual, esse risco maior deixou aí sim um certo prejuízo para as pessoas que destinaram esses valores para essa caixinha, para o fundo no reserva imediata. Agora, acompanhem essa gravação aqui que eu fiz dentro do meu aplicativo para vocês entenderem como foi o processo desde a criação dessas caixinhas aí. Aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre algumas informações desse fundo de investimento. Nesse caso aqui, mostra que desde o início do fundo, ele rendeu 12,36%. Essa era a evolução do fundo. Aqui tem algumas outras informações, como o que é. No reserva imediata é um fundo de renda fixa de baixo risco e alta liquidez que te permite resgatar o seu dinheiro rapidamente. E qual que é a estratégia?
investir em renda fixa através de cotas de fundos que possuem títulos públicos no Tesouro Nacional e títulos privados de baixo risco, como CDBs e debêntures em sua composição. Por meio dessa estratégia, o fundo tem o potencial de superar o CDI no longo prazo. Se a gente entra aqui em conhecer a evolução do fundo, a gente tem outras informações, como por exemplo algumas especificações aqui desde o início de seus rendimentos. Porém, se a gente vem aqui e coloca os rendimentos dos últimos 30 dias pra gente ver o que aconteceu, nos últimos 30 dias teve um rendimento negativo de 0,13%. Então aqui tem um exemplo. Caso você invista, por exemplo, R$100 nesses últimos 30 dias, na data de hoje você teria 99,87 centavos. Então, R$99,87. Então, nesse fundo, seus R$100 teriam de prejuízo 13 centavos. E bom, vendo isso tudo, a gente consegue trazer uma informação que uma das coisas que mais fizeram acontecer esse rendimento de forma negativa foi o escândalo deixado nas últimas semanas pelas americanas. Se você não viu nada sobre isso ainda, eu vou te mostrar um pouquinho mais aqui para você entender. Como vocês podem ver aqui nessa matéria do G1, o título já começa: Fundos do Nubank com papel na Americanas registra perdas e clientes reclamam na rede. Pegando mais um pouquinho aqui das informações abaixo nessa própria matéria, a gente tem uma informação que diz o seguinte: as fortes variações dos ativos da Americanas na última semana também impactaram os fundos de renda fixa do Nubank. Com investimentos em créditos privados e parte dos recursos alocados em debêntures, títulos de dívida da varejista, algumas carteiras do banco apresentaram rentabilidade negativa e geraram uma onda de reclamação nas redes sociais. Um dos fundos impactaram o Nu Reserva Imediata, por exemplo, que é uma das opções oferecidas pelo banco para guardar dinheiro para uma reserva de emergência por meio de suas caixinhas. Então, essas caixinhas, que é uma ferramenta oferecida pelo banco para que os clientes consigam guardar dinheiro de acordo com seus objetivos. Nessas caixinhas, então, viu sua rentabilidade cair e ficar no vermelho. Então, um pouquinho mais para baixo aqui, a gente também vê nessa matéria que, apesar de um Nu Reserva Imediata ser uma das opções, o banco reforçou em nota que a sugestão padrão do aplicativo para os clientes que criaram uma caixinha como reserva de emergência é o investimento em RDBs, que são os recibos de depósito bancários. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico melhor sobre isso, eu vou deixar aqui no e-card para vocês. Então, nesse caso, do Nubank, também com alta liquidez e grau de investimento. Também vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, caso você queira ter mais informações. Mas aqui um pouco para você entender um pouco do contexto que gerou toda essa conversação nas redes sociais e também prejuízo para as pessoas que deixaram dinheiro destinado para essa caixinha. Então, resumo de tudo: se você viu seus rendimentos de forma negativa, isso está acontecendo porque você, ao criar a sua caixinha, destinou o seu dinheiro para o fundo no reserva imediata. E bom, galera, esse vídeo foi mais para deixar essas explicações aí sobre o que está acontecendo com esses rendimentos negativos nas caixinhas da Nubank. E podemos lembrar também que, imagina só a quantidade de pessoas que colocou esse dinheiro na caixinha para deixar guardado e nem sabe que isso está acontecendo. E você tá lá perdendo dinheiro. Bom, mas se você tem um perfil de investidor mais agressivo, isso não vai fazer tanta diferença para você ao longo do prazo. Mas se você quer uma opção para deixar o seu dinheiro guardadinho como reserva de emergência, eu acho melhor procurar um lugar que você tenha mais segurança sobre o seu capital. Mas deixa aqui nos comentários para mim, você aplicou seu dinheiro nas caixinhas da Nubank? E se sim, você direcionou o seu dinheiro para qual das caixinhas? Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter tirado as dúvidas das pessoas que vieram me perguntando sobre esse assunto e até para você também que não sabia que nada disso estava acontecendo. Então, agora vou deixando esse vídeo por aqui. É nóis, valeu, falou e fui!